Foi o que ela falou, ela disse assim, tem que sacrificar, né? Eu não queria estar aí. É interessante, né, esse meu Deus aí, porque o grupo não teve a força suficiente para manter participante deles, né? Então fica alerta para entender, porque a hora que precisa sacrificar um deles, vai ter que sacrificar. Quando ele falou isso pra mim, deixou de ser um jogo honesto, deixou de jogar legal, porque ele tava jogando bacana. Depois disso, pra mim, o jogo dele acabou. Independente se ele ganhar ou não. Bora se ligar, seu Paulo, pra não ser um elo, seu Paulo dizendo um elo fraco. Primeiramente, nós jogamos muita estratégia nesse jogo. Então tudo que ele fala, tudo é estratégia. O outro é o Coringa, né? Posso falar logo? Pode. Quem é o Coringa pra você? O meu Coringa é o seu Paulo mesmo. O que eu acho mais, que tem mais me contrariado é isso, a pessoa não tá no jogo e tá tentando manipular, entendeu, o jogo. Porque eu acho assim, a pessoa para se deixar manipular, eu acho que é uma pessoa muito fraca, que não tem personalidade. Verdade ou mentira, Tainá? O jogo vai mostrar a verdade, entendeu? Então, é esse meu depoimento. Essa questão aí que ele fala, que ele bate na tecla, que é uma opinião dele e eu sou contra, essa questão de manipulação de jogo. Eu acho que quando ele diz que eu sou fraca por me deixar ser manipulada, é isso? Tu falou foi pra mim? Eu entendi que foi pra mim, né? Se não for, tu me corrige. E errado, eu acho isso errado. Eu no começo era um jogo que eu admirava muito, assim, do outro grupo antes. Nos últimos dias eu não vi isso da parte dele, né? Então é muito bacana você vir aqui na frente e falar algo, mas não faz. Então tem muitas afirmações aí que são falsas, né? Que eu considero falsas e acho, não concordo. Se o negócio é encarnar, deixa com a gente. 1, 2, 3 e piruliro baby, piruliro baby, let you baby, a menininha olhou para o seu pai e pediu um brinquedo, mas ele não tinha nem um realzinho. Piruliro baby, piruliro baby, let you baby. Olá pessoal, eu sou o Paulo Nazareno da Silva, eu tenho 50 anos e há 7 anos eu estou fazendo parte dessa empresa, Arimoto, uma empresa diferenciada, uma empresa que tem abraçado muitas causas dentro dela internamente. Na primeira edição, né, para mim foi uma novidade porque é a primeira vez que eu vejo uma empresa, né, investindo nesse desafio. Foram muitas estratégias. Uma das estratégias é você não dar ouvido às opiniões que surgem dentro, né, do desafio. Opiniões contrárias. Muita gente não acredita, né, na outra, muitas pessoas desconfiam uma da outra, mas isso faz parte das estratégias de jogo. Então eu venho aqui dizer que eu estou mais uma vez na grande final da primeira edição. Eu estive na final, na segunda eu não participei e na terceira eu me encontro agora na grande final. Né? Então para mim é uma gratidão a Deus, né? Poder saber que, né, todo jogo exige estratégia, exige emocional, exige psicológico para a gente estar bem. E eu chego nessa final tranquilo, sem mágoa de ninguém, né? E eu sei que se alguém tem mágoa lá, eu acredito que não. Mas é isso, o jogo é isso, então eu espero ganhar, né, essa grande final e agradecer à empresa, né, que nos deu essa credibilidade de participar mais uma vez. E aqui estamos na grande final. Oi gente, sou Henrique Fernandes dos Santos, tenho 29 anos.
Entrei no jogo através da minha esposa, por ela ser prestadora de serviço lá na Arimoto. E então eu participei na primeira edição, mas foi muito por fechar lá a quantidade de pessoas. Era a primeira edição, então era tudo muito novo, quase ninguém queria participar. Aí fui eliminado logo na segunda roça, mas muitas pessoas encarnaram em mim dentro da empresa. Com isso eu falei, se eu tivesse a oportunidade de entrar de novo, eu entraria e tentaria ganhar. Entrei no jogo, foquei, usei todas as estratégias que eu podia, eu joguei de acordo com a maré e tô agora aqui na final. Então, gente, ralei muito para chegar até aqui, conversei muito, usei de todas as artimanhas, escutei o adversário, montei antes de chegar a falar com alguém, eu já tinha alguma coisa planejada para fazer, tentava pensar o que vinha no pergaminho, montava estratégia de todas as formas. Ralei muito, então agora eu só quero sair daqui campeão. Tudo bem? Me chamo Luiz Anderson, representante da Fazenda Arimoto 2025 como Gigante Negro. Trabalho na indústria de rações Arimoto como representante de vendas. Estou na empresa há 3 anos e 8 meses. Resumindo um pouco do que foi para mim essa fazenda, esse reality, em 2025, participar dele. Foi bem desafiador. Eu entrei sem nenhum propósito, entrei pelo convite que fizeram, não quis fazer uma desfeita, né, para o grupo Arimoto. Então, foi mais ou menos isso aí. Tivemos alguns atritos no meio do caminho, isso faz parte do jogo. Todo jogo nós sabemos que temos essas discussões, esse desentendimento, mas ficou lá, está terminando aqui hoje, nessa grande final. Tudo que aconteceu lá, todos os atritos aqui vai terminar. Então é isso que eu quero dizer. Estou muito feliz por ter chego até a final desse reality. Nunca me imaginei chegar na final, mas foi com a sua ajuda, foi com o seu voto, foi com a galera que esteve comigo aí nessa trajetória. Então desde já eu agradeço, muito obrigado de coração, um forte abraço do seu amigo Luiz Gigante Negro. Valeu! Afro Circo não, é Arimoto, Circo da Fazenda, né, Boninho? E aqui chegamos na final da A Fazenda Arimoto 2025! Acho que é só eu que tô animada. A Boninha, gente, tá com um bico desta altura, mas daqui pro final da gravação esse bico vai desamarrar. E vamos aos finalistas da edição de 2025, e são eles: Paulo Carijó, Luiz Gigante Negro e Henrique Pesadão. E aí, meninos, me conte um pouco como foi essa votação. De quantas horas mesmo, meninos? Anderson, quantas horas de votação? Média de 56 horas. Eita, tava pedindo pra... Acaba, pelo amor de Deus. Eu pedi para derrubar o link, porque eu já não aguentava mais. Foi uma maratona, que eu sei, até o marketing não estava afim, né? Mas já estava pedindo arrego, não era não? Desse jeito aí. Foi uma maratona, né, de 3 dias praticamente, então é cansativo. A gente não tem ideia, né? A gente não faz ideia de como que é, mas a gente está muito feliz por estar nessa final, né? E que possa sair daqui o que trabalhou realmente de verdade, que fez campanha. Então a gente espera que tenhamos esse resultado e que venha outras finais. Então é isso aí, que vença melhor. Henrique Pesadão, eu soube que você tocou fogo na COP30 só por causa da Fazenda, da votação? Não, na verdade não fui eu, né? Eu acho que foi o Paulo. Quando eu cheguei lá, tava pegando fogo. E o Paulo tava tentando me derrubar. Aí, brincadeira. Não, mas brincadeira da parte, foi bem desafiador até. Vários amigos me mandaram mensagem dizendo que eu consegui muitos votos para mim, meu irmão, algumas pessoas que trabalham comigo. E meus familiares também, amigos. E o que eu fiz foi a minha parte, né? Corri atrás, pedi voto.
Então, vamos lá. Quem for para ganhar, vai ganhar. Seu Paulo Carijó, o senhor disse que a Fazenda Arimoto 2025 movimentou o Santa Isabel, que só era o assunto do momento. E eu pedi provas. O senhor trouxe as provas? Verdade. Prova tá aí a minha esposa, né, que me ajudou muito. Uma experiência única que ela não quer mais. Mas o Paulo não se mete mais nisso. Porque, mano do céu, né, só quem passa é quem sabe, uma ansiedade. É um movimento para cá, pede daqui, liga para ali, e aquela situação. Mas valeu a pena. Quero agradecer, viu, dona Edna, pelo convite. E eu não imaginava chegar à final, né, porque eu era alvo, né, de todos os peões, porque eu já tinha participado da primeira edição, já tinha chegado numa grande final, já tinha usufruído, né, dos benefícios da Fazenda. Mas não é a nossa vontade, né? Tem que ser a vontade daquele que está lá em cima e que ganhe o melhor. Né, aquele que se dedicou, aquele que trabalhou. Tá? Quero, né, desejar aqui para o Anderson, para o Henrique, pedir perdão se alguma coisa feriu, machucou, né, mas é assim, jogo é estratégia, tá bom? Obrigado. E hoje, como é a final, é dia de reunirmos os eliminados. Sejam bem-vindos, peões. Matar a saudade dos outros, né? E só para recordar, nós iniciamos esse programa dividindo em grupos, né? E o grupo Moinho era formado pelo Cauã, Suíno, Cleice, Embrapa 051, Kaila, Postura Vermelha, Luiz, Gigante Negro, Gabriel, Kobe e Maxi, Postura Negra. E o grupo Silo era formado por Paulo Carijó, Janice Tricolor, Vanessa Postura Branca, Tainá Postura Creme, Henrique Pesadão e Ego Pescoço Pelado. Né, Ego? Não queria esse avatar, mas pegou o pescoço pelado. E, gente, essa edição foi uma surpresa, porque na final nós temos 2 remanescentes. E a terceira remanescente quase chega lá, não foi, Tainá? E apenas um finalista realmente escolhido desta edição. Eu jurava que os remanescentes iam pegar o sal cedo, mas ficaram até o final. Essa edição, como eu já disse, foi marcada por alguns tópicozinhos, né? A separação em grupo, que a gente não tinha nas outras edições e teve esse ano. Os remanescentes, que ninguém esperava que houvesse, mas teve 3, inclusive. Repescagem, teve repescagem nessa edição. E mudanças de trajetórias e alianças quebradas, não foi, gente? A repescagem causada pela dona Cleice, Cleiciane, Embrapa 051. Então, gente, vou perguntar em geral e quem quiser responder, peça o microfone e eu soube e eu tô aguardando, ansiosa, ainda bem que tá ventando, porque senão eu estaria suando, que hoje o pau vai quebrar, que hoje vai ter lavagem de roupa suja. É, eu soube, eu quero ver esse pega pra capar. Será que vai ter mesmo? Só me atiçaram. Vamos ver. Qual foi a reação de vocês ao descobrirem que iria ter grupo de Silo e Moinho? Foi um alívio ou foi uma apreensão? Quem quiser responder. Bom, eu vou responder, né? Bom, eu não esperava, porque não teve nos outros, nas passadas não teve, né? Nessa foi surpresa. Mas também não mudou muita coisa. Talvez teria mudado. Se fosse para escolher, né, Cauã? Teria sido top. Ia ser tudo. Alguém mais aí? Na verdade, foi uma surpresa, né, para todo mundo, assim, a gente não esperava, como a Janice disse, nas outras edições não teve, e pegou, assim, todo mundo, deixou todo mundo apreensível, né, tanto que a aliança já tinham sido formadas antes dessa notícia, e depois, não que tenha mudado muita coisa, né, porque acho que a única aliança que poderia ter sido forte seria ali entre mim e a Janice, mas mesmo assim a gente se conheceu no primeiro dia de gravação,
e iríamos formar uma aliança, mas não deu certo, porque caímos em grupos diferentes. Mas em momento algum, tanto da minha parte quanto da parte dela, a gente deixou de torcer um pelo outro, né? Muito Mais bem. alguém? Então vamos para a próxima pergunta. Essa eu tenho certeza que vai ter gente pulando em cima do outro para pegar esse microfone. Vai. Eu não, gente, eu sou tão calminha. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. O veneno supremo. Agora ela dá risada, Boninha. Esse apelido veio carinhosamente da minha querida Boninha. Me chamou de Veneno Supremo. Hã? Prêmio. Ah, não é Supremo, é Prêmio. Veneno Premium. Pode um negócio desse? Eu acho que nessa hora o anime não caiu assim na mente dela. Porque se tivesse caído na mente dela o anime, ela tinha colocado Supremo. Que é da parte do Dragon Ball, que é a vibe dela, né? Mas vamos lá, pergunta que não quer calar. Calma, gente, não precisa brigar, tá? Pelo microfone vai ter vez para todo mundo. Na opinião de vocês, ai Jesus, qual foi a jogada mais injusta da temporada? Não teve jogada injusta, assim, tipo de jogada. Mas como eu já tô pro crime, né, e eu impliquei com o Anderson... De novo. Não, eu acho assim que não é questão de jogada injusta. Tipo, ele não é que ele tenha sido injusto, mas quando ele se pronunciou pra vitória, que se ele ganhasse, ele iria doar. Pra mim passou a ser injusto aí, porque todo mundo veio com propósito. Não todo, né? Tipo, eu não tinha um propósito fixo, né, pra alguma coisa. Aí eu tô pra brincadeira, vim pra brincar, pra jogar. Mas muitos, eu creio que aqui cada um tinha um propósito pro prêmio, pra quem ficasse no caso. E quando ele colocou o ponto de que ele iria doar, então aí foi injusto porque, logicamente, que quem tá de fora, quem tá de fora, vai apoiar ele. Porque quer que seja doado. Então aí eu creio que tirou mérito de muitos que também tinham propósitos. Mas foi só isso, nada pessoal, Anderson. Mas o jogo tava sendo ótimo. Até na parte que tu falaste na gravação. Se tivesse falado por fora também, beleza, mas falou na gravação. Então, para quem estava assistindo, vamos votar, vamos ajudar, porque é para uma boa causa. Mas só por isso, tirando isso, o jogo estava maravilhoso. Bom, como experiência da pessoa que enfrentou o seu Anderson, que eu até digo e foi digno no quadro de uma final, teve muitas emoções, muitas votações, eu digo que eu me senti um pouco que honrado devido ao acontecimento, porque o seu Anderson, ele criou a estratégia dele e foi da forma como ele planejou. Então, quando teve toda a situação de escolha, de busca de votos e afins, e ele conseguiu arrecadar tudo aquilo, foi como se eu, em algum momento, criasse um certo impacto para ele, e ele tentou criar todas as artes dele para poder, mas só para finalizar mesmo, ainda assim eu queria agradecer por todo aquele esforço de fato, de correr atrás de voto, de criar estratégias para isso. Então, como uma pessoa que no primeiro momento bateu de frente com o seu Anderson, eu me senti muito honrado por essa questão, porque se talvez fosse uma outra pessoa ou outro contexto de voto, poderia ter tido um rumo diferente, mas ainda assim no fim acabou sendo por uma causa boa. Então lá no fundo, por mais que tenha feito toda essa questão da estratégia, ainda assim foi por uma causa boa, então não foi por algo além disso. Então basicamente é isso. Eu acho que ele quis dizer que achou injusto ele ter ido pra roça com o Anderson, porque se ele tivesse ido com qualquer outro peão, ele tinha arrasado e tirado outro, não era não? Gabriel no
fica vermelho, falando assim, fica meio, né? Fica meio pesado, né? Parece que não é assim, com essas palavras, né? Ah, não. Violentas, eu diria. Gabriel. E para vocês, qual foi a jogada mais inteligente desta edição? Foi quando caiu o Anderson e a Tainá na roça. O Anderson e a Tainá? Não, o Henrique e a Tainá, perdão. Repete a pergunta aí. Na opinião de vocês, qual foi... falar da Tainá. Muita vontade. Não, negativo, não foi isso, mas foi algo que todo mundo tava torcendo, né? Não era só eu. Não por ela, né? E não por ele também, mas pelas pessoas que estavam ajudando ela, que não teve muito efeito. Por favor. Na opinião de vocês, nesta temporada, qual foi a jogada mais inteligente que vocês viram? Pra mim, a jogada mais inteligente foi quando jogou o Gabriel e o Anderson, porque eu achava que o Gabriel arrastava mais votos que o Anderson. Então essa foi a jogada mais inteligente quando colocaram os dois na roça. Os dois porque foi jogo de grande, porque eu sabia que os dois puxavam muito voto. Então foi o melhor jogo foi esse, dos dois na roça junto. Mas você esperava o Henrique puxar tantos votos contra a Tainá? Bom, já esperava. Já esperava. Os números de eu votos fiz questão de fazer a campanha pro Henrique. Eu falei pra ele que eu ia fazer campanha e puxar voto pra ele. Porque eu achei interessante, porque ele jogou muito. O Henrique foi jogador. Jogou valendo, jogou 10. O jogo do Anderson e do Henrique foram os melhores. O Anderson com propósito e o jogo do Henrique superou. O Henrique... Comeu pelas beiradas. Não, ele comeu pelas beiras, só que ele comeu pelas beiras, comeu bem. Só que o que matou o jogo da Tainá foi que ela joga um na roça, aí pede o apoio pro outro, diz, não, vai ficar e tal, aí botou o cara na roça e vai e volta nele pra voltar. Não existe isso, eu te joguei na roça porque eu quero que tu saia. Então aí ela perdeu meu apoio, porque se ela jogou, era pra ela apoiar, jogar e continuar. Então daí eu falei, não, Henrique, tô fechada contigo. Vou puxar voto pra te voltar, tu vai voltar. E o Henrique voltou. Aí não, pode falar que ela veio junto? Pode sim. Essa pergunta que a senhora fez, eu concordo com a Janice sobre a roça do Anderson e do Gabriel. Ela lembrou que foi uma roça assim, que a gente estava com uma expectativa assim, muito grande, né? Foi na roça que o Anderson teve 900 votos, né? Então foi uma jogada ali que ficou bem marcada para mim. Sobre o que a Janice falou, eu não entendi muito bem. Se disse que eu joguei na roça. Tu botaste o Henrique na roça, aí o Henrique foi pra roça comigo. Tu jogaste o Henrique na roça, aí nós fomos pra roça. Aí na votação tu botou no Henrique pro Henrique voltar pro jogo. Aí não teve muito sentido, porque tu botaste ele pra sair, aí tu pegou e botou nele pra ajudar ele a voltar. Aí perdeu o teu jogo aí. Foi, na verdade eu não fiz campanha pro Henrique, mas eu votei pra ele ficar. Mas assim, meu voto foi só um mesmo. Meu voto é um, não fez muita diferença, entendeu? Foi só um. Sim, tá. Um voto foi um voto, perde-se o jogo. Mas no caso de vocês foram uns 60 votos de diferença ou 70. Meu voto não fez muita diferença, mas tá tudo bem, né? Já acabou. Tá tudo certo. Sobre a situação do Cauã, que ele me citou, eu também não entendi muito direito, que em vez de falar dos participantes, já falam do pessoal do escritório. O que eu posso dizer é obrigado às meninas, ao pessoal do escritório que sempre me apoiou. Por mais que eu não tenha ido para a final, é como eu falei, que seja feita a vontade do Senhor. Então, se era para os 3 estarem aí, parabéns aos 3, que vençam o melhor. E obrigada, escritório, meninas da venda, muito obrigada. Muito feliz pelo apoio de vocês, de verdade. Na minha réplica, só para deixar claro, né, que eu não citei de onde eram as pessoas, tá? Para depois não ficar um disse-me-disse aí. Então, quem usou setor ou outras situações aí, até porque desde o início sempre falei que misturar jogo com profissional não era a minha postura, né? Então, tanto que se vocês forem pegar
todos os episódios em que eu tenho fala, em momento nenhum eu cito setor ou cito o nome de pessoas. Tá? Só para deixar claro que não veio de mim essa informação. Eu acho muito interessante quando o Paulo fala sobre misturar profissional com jogo. Ele bateu muito nessa tecla no início, no primeiro programa, e a gente não se desentendeu muito por conta disso, né? Porque conforme o jogo rolava, a gente sempre trocava uma ideia. E quando ele saiu, ele parou de falar comigo totalmente. Não só comigo, ouvi dizer também que o pessoal do marketing, inclusive tu já pode voltar a falar comigo lá no trabalho, viu? Tá tudo certo, a fazenda já acabou. Vai ficar só disso, vai gerar mesmo entretenimento. 5 horas de episódio, só uma discussão. Na verdade... Agora lavar roupa suja. Sim! Só hablando um pouco aqui. Segunda, tá todo mundo de sorriso no rosto. Todo mundo trabalhar normal. Bora acabar com a palhaçada. Não tem como, eu sei que a cara fechada. Não, olha. Esse é um momento de psicoterapia, gente. Isso, eu acho. Eu acho que a psicóloga da empresa vai ter muito trabalho agora, a partir de agora. Ela tem que estar na empresa de segunda a sexta. A questão de falar ou não dentro da minha área de trabalho, Tainá, isso é uma opção minha. Você passa a ser hipócrita no momento que você fala que eu não falei com você. É porque eu trabalho com atendimento, então seria impossível atender um cliente e não falar, era Tainá, olha, falando isso, tá bom? Então, lá dentro a minha postura era profissional, fora era de jogo. E eu falei com você sim, você sabe o que eu falei, profissionalmente. Agora, o que passou, com quem eu deixei de falar, independentemente, mais uma vez, de setores, é algo que não convém a sua pessoa jogar aqui, até porque se incomodasse, como você disse, o marketing, se fosse, ou melhor, não sei se incomodou, né, mas seriam profissionais ao ponto de chegar para mim e falar, olha, se incomodou, isso. Então a gente resolveria entre lá. Eu acho que não tinha necessidade de você ter jogado na roda, mas já que você jogou, a gente também explana, né? Mas tá tudo bem. Como a Vanessa disse, né? A partir de segunda-feira tá todo mundo com um sorriso no rosto e a gente vai seguindo a vida, né? Até porque lá é trabalho, aqui é jogo. Então, o que passou daqui, independentemente do ganhador, para mim vai ficar aqui. Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência onde eu pude conhecer pessoas, literalmente, né? A Janice eu nunca nem tinha visto. E também ver, né, mostrar um pouquinho mais da minha pessoa e ver quem realmente eu acho que merece estar do meu lado e quem não merece. Né? Então foi muito importante porque eu pude abrir muito os meus olhos com o jogo em si. Só para finalizar, por favor, eu acho muito bonito Paulo falando. E como tá gravado, eu concordo contigo. Espero que a gente permaneça com essa energia lá no trabalho, porque não é dessa maneira que funciona e não sou eu que estou falando. Se você chegar lá no ambiente de trabalho, na área comercial e perguntar para qualquer pessoa, as pessoas vão concordar comigo. Então é isso. Eu quero te pedir perdão se eu te falei alguma coisa ou te fiz algo que te magoou. Porque, sinceramente, da minha parte, eu não sinto nada. Nenhum tipo de sentimento ruim, raiva, ódio, nenhum. Por ti, eu só não quero realmente que afete o nosso trabalho. A fazenda acabou aqui, pra mim tá tudo certo. E no ambiente de trabalho, sim, tu tens que ter uma comunicação comigo, porque eu sou vendedor e você é suporte. E a gente tem que ter essa comunicação. E nós dois sabemos que não está sendo legal, né? Mas é muito bacana vir aqui falar bonito desse jeito. Espero que realmente vá pra prática, de verdade. De verdade. Mais uma vez. Voltei. Ela veio de fora, né? Eu não faço parte do corporativo da empresa, mas já que também tô no jogo e, querendo ou não, eu tô lá dentro de vez em quando, eu sei que é um clima muito chato pra todos vocês, porque vocês são todos funcionários. Tipo, só tirando eu e o Henrique, acho que todos, né? Todos funcionários, então vocês, querendo ou não, acabaram misturando o jogo com o trabalho. Porque é um clima muito chato. Eu vou sair vai acabar o jogo, eu vou sair, vou pra casa, vou me deitar, vou ligar, vou ficar lá linda e plena. E vocês vão ter que se aturar todos os dias no local de trabalho de vocês. Então, querendo ou não, fica um clima chato, porque vocês misturaram o jogo, sim. Envolveu, vocês levaram pro pessoal de vocês, sim. É isso. Ai. Tá bom, depois de toda a lavagem de roupa suja, eu espero
E na segunda-feira, todo mundo esteja com um sorriso no rosto. E o que ficou para trás da fazenda, ficou na fazenda. Como é, Sabrina? O que acontece em Algodoal, fica em Algodoal? Então o que fica na fazenda, fica na fazenda. A partir de segunda, todo mundo esquece. Esquece, picuinha, lavagem de roupa suja agora. E já aconteceu uma, ainda pouquinho. Ai, para vocês, qual eliminação mais surpreendeu lá dentro do jogo? Pra mim, o que mais surpreendeu foi o pescoço pelado. Levar 40 votos, 46. Fiquei surpreso. Só ganhou a Kyla. Mais disso. Só ganhou a Kyla. Isso eu tenho que concordar com você, Max, porque o Paulo Carijó falou que ele tinha jogado escondida debaixo da manga, era carta, era não sei o quê. Não sei mais o que ele tinha, que tinha contatos com várias pessoas aí influentes. E acabar com isso de voto? Pescoço pelado. Te defende. Ele tá preocupado com os votos que eu levei, mas ele saiu primeiro do que eu, ele não tem que falar nada. Ele quer falar. Mas pelo menos esse primeiro, mas pra levar 40 votos, o cara não é nem jogar que jogou. Eu acho que o Max quis dizer o seguinte, que se tu tivesse ido pra roça antes de mentir, olha... Eu vou entrar em defesa do Iego. Não, peraí. A má influência, Janice, nessa votação foi sua. Não fui eu, quando eu cheguei ele já tava. Ele já tava, só participei. Mas eu tô pensando, por a esposa dele conhecer muita gente, ela achava muito voto. Eu falei, pô, tô bebendo, eu tô empolgada aqui, eu tô na minha diversão. Janice, como é que a mulher dele vai puxar voto pra ele? Se ele passou o dia fora de casa, já chegou só de madrugada. Rapaz, se fosse eu também emburrava, isso também não ajuda mais nada. Não, mas na minha mente, ela tava sabendo que ele tava na roça. Eu vim descobrir na semana depois que ela nem sabia que ele tinha ido pra roça. Por isso que não teve campanha, nem ele votou nele. A gente tava tudo curtindo que ninguém nem lembrou de fazer campanha, de nada. Só que eu tô achando que o lutador ia puxar voto, o menino do futebol. Aí eu, pô, vou sair, que eu tô bebendo, quando eu tô bebendo eu esqueço do mundo. Então o Iego já ganhou. É quando chega na hora da votação, o Iego me envergonha. Eu adivinhei, foi Iego. O que aconteceu? Eu acho que a senhora tá com uma bolinha de cristal aí. Não precisa bola de cristal para saber, assim, para imaginar o que aconteceu. Porque eu acho que não aconteceu nem só contigo. Acho que os teus comparsas também deve ter acontecido a mesma coisa. Só não aconteceu com o Melk, porque a Meliante estava junto dele. Mas eu falei pro Anderson, não foi Anderson, quando foi Anderson. Boa sorte pra campanha, eu falei, eu sou sentada, vou beber, já era a campanha. Lembra que eu te falei quando ia saindo? Verdade. Eu fui me despedir da galera lá e ela... Desejei boa sorte para ela, para ele, falei com todos lá. O Iego, na verdade, ali, como ele se dispôs à diversão, então foi um tiro errado no pé que ele deu ali. E a Janice também se divertindo, ela puxou mais votos, porque os correligionários dela são fortes, entendeu? Então, conseguiram tirar o Iego sem fazer muita força, na verdade, né? Até então, eu acho que foi a roça com menos votos no total, né? Então... Foi a roça com menos votos e a mais divertida. É verdade. Mas é isso. Então tá bom. Plantão Arimoto urgente. Plantão Arimoto urgente. Depois dessa festa, né, de batida de meta, as próximas serão canceladas. Porque caiu nos nossos ouvidos que deu muito atrito em casa.
Gente dormindo pro lado de fora, mulher que não falava com o marido. Ixi, eu soube de tanta coisa que aconteceu que agora foi sal na batida de meta. Será? Cenas para o próximo capítulo. Na verdade, eu discordo um pouquinho com a apresentadora aí nesse detalhe aí. Bora só tirar o álcool, deixa a carne, deixa o churrasco, tira só o álcool, deixa só o refrigerante. Negócio que o pessoal quer beber até o juízo. Aí fica difícil, né? Anderson, mas o álcool foi depois. Primeiro foi o churrasco, depois que foi o álcool. Tava liberado, aí que foi o álcool. Eu varei lá só pro álcool, foi depois do churrasco. Perfeito, perfeito. O meu medo é ter protesto na BR, assim, sabe? Tá bom, vamos voltar às perguntas da nossa querida Boninha, que nada aqui é da minha pessoa, tá? O público viu o grupo Moinho se vender o tempo todo como aliados. Mas nas decisões importantes se sabotaram mais que o grupo Silo. Em que momento a aliança morreu para vocês? Grupo Moinho. O São Paulo acabou com a nossa aliança. Eu pensei que a gente É logo da compra aí, né, que tá fazendo efeito. Foi, né? Tá alto, aí ela já ligou uma coisa na outra. Menina! Já acho. Na verdade, eu acho que a gente sempre se manteve muito gente, unido, vocês né? entenderam? A gente... O grupo Moinho, vocês vinham muito, que vocês eram aliados, que vocês eram fortes e tudo mais, mas uma hora parece que vocês viram que quem ficou mais foi o outro grupo do que o de vocês. O que foi que aconteceu? Acho que teve uma falha de comunicação. Né? Na verdade, a gente planejava muitas situações, né? Tanto que houve um episódio em que que foi quando a gente começou a se perder, na verdade, em que a gente contava com uma situação e no final foi gerado outra, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a gente permaneceu muito unido, de verdade. Ao contrário do outro grupo, né? Eu não posso afirmar, mas visualmente as pessoas perceberam que, mesmo após as eliminações, a gente sempre se manteve unido, né? Pedindo voto para aquele que estava caindo na roça. E a gente tem um finalista, né? Que, inclusive, é dessa edição que não tinha experiência nenhuma no jogo. Então, acho que isso prova, assim, a união que a gente tinha. Mas houve, muitas vezes, uma falha de comunicação. E isso é normal, em todo e qualquer ambiente. Boninha, eu acho que esse recado foi pra você, Boninha. Não, jamais. Ei, a Boninha não. Você, acuse outra pessoa, menos a Boninha. Eles estavam com as estratégias todas prontas e você chega com aquele monte de pergaminho, desfazendo tudo. A culpa é sua. Não, Boninha. Câmera, please. Só completando o que o Cauã expôs aí, na verdade, nosso grupo, como ele falou, nós permanecemos unidos até o fim. Até mesmo os eliminados que foram saindo, nós continuamos fazendo campanha, eles continuaram fazendo campanha para nós, então houve realmente falha de comunicação e o grupo Silo, ele tinha 3 remanescentes, então 3 pessoas muito experientes no jogo, então eu acredito mais nesse detalhe, mais do que falta de comunicação aí, entendeu? Então, foi o meu ponto de vista em relação a nós termos nos perdido no meio do caminho. Começamos a cair na roça do mesmo grupo e eles, só no início que caiu o seu Paulo e a Janice, que foi a primeira roça, né? Então, daí eu acho que eles já começaram a ver que eles tinham mais força do que nós no jogo. No entanto, até no início do jogo eu comecei a pegar dica com o Henrique, como era o jogo, porque eu não fazia ideia como era a primeira vez, e não assisti, vou ser sincero, não assisti nenhum episódio de 2023, 2024, então eu tava voando ali naquele momento, então foi o Henrique que eu vi, que era o dos remanescentes, que poderia me dar informações relacionadas ao jogo. É isso aí, entendeu? Tá bom. Porque, sinceramente, dizer que teve uma comunicação ruim desse grupo, não pode.
ter mais comunicação ruim do que o grupo Silo? Impossível. Né, seu Paulo? Seu Paulo tá criado, Eu concordo com a dona Edna. Na verdade, a comunicação ela foi apenas um detalhe. Na verdade, foi um detalhe muito pequeno. O principal erro do grupo foi na aplicação do pergaminho. Porque por mais que a gente bolasse uma estratégia de como a gente ia tirar, como a gente ia jogar, ainda assim, na hora de aplicar, devido o tempo ser muito curto, tipo, tu decide naquele momento, tu não tem tempo para pensar. A pessoa acabava tentando criar uma estratégia que fugia do que a gente já tinha planejado e na hora de aplicar o pergaminho é que errava. Então, por exemplo, na primeira vez que eu fui um moegueiro, eu tive aquele tempo de conversar com as meninas, como justamente de estratégia, não de tirar a dúvida do pergaminho que eu já tinha entendido, mas como eu ia aplicar ele. Então, eu conversando ali, com todo o respeito do mundo, tinha ignorado o que elas estavam falando para mim, porque eu já tinha entendido, mas eu estava falando o que eu ia fazer. Quem é que eu ia tirar, quem é que tinha sido aliado, quem os que estavam, os integrantes da minha equipe, eles iam avaliar, e na hora que a gente voltou, eu já tinha tomado a minha decisão, que foi o que eu coloquei, né, a Janice na roça, eu esqueci o outro integrante, me desculpa, o seu Paulo, não foi? Então, foi uma estratégia de que o seu Paulo lá é remanescente, é pegar um pouco mais voto do que a Janice, que já não tem tanta experiência, eu saberia que iria ganhar e tirar primeiro ela. Então, eu consegui jogar 2 grupos do de lá, para logo sair um deles. A partir daquele momento, foi que mesmo eu tentando pegar moegueiro, tentando pegar fazendeiro, aonde um dos nossos grupos foi um dos grupos que conseguiu mais moegueiro e fazendeiro, enquanto ainda estava na formação de grupo, foi ser mais na aplicação do pergaminho. Então a comunicação foi apenas um detalhe, mas sim na hora de realmente efetuar a estratégia. Eu disse que a culpa era da Boninha com os pergaminhos. Ai, Boninha. Falei, não sei pra que você botou essa pergunta aqui, sabendo que a culpa era sua. Porque tu queria levar, né, Boninha? Mas essa é a opinião dele, porque todo mundo sabia que a culpa era tua. Agora sim, Janice, pro grupo Silo. Quem ali no seu grupo realmente jogou e quem só se escondeu atrás de discursos? Houve um líder real no grupo ou cada um se virou sozinho? Acho que não teve líder. Acho que cada um fez seu jogo. Mas o seu Paulo avacalhou. A nossa plantinha era o Iego. Ele era mais todo tempo na dele, quietinho ali. Cada grupo teve sua planta. Todinha, Iego. Mas eu creio que líder assim não, mas de jogo que foi pelas beiras que nem o Iego, o Henrique, mas depois o Henrique ele foi um grande jogador. Pro final ele terminou como um grande jogador. Mas o seu Paulo, vamos respeitar seu Paulo. Mas com tudo isso, o seu Paulo nas estratégias dele chegou em mais uma final. Mas todo mundo dizia que a cabeça era você. Não era eu, a cabeça não era eu. Eu fui acusada injustamente. Paguei pelos outros. Mas estava balanceado, porque tinha uma planta em cada grupo. Mas a nossa era carnívora. Não, mas tinha mais outra planta. A Kayla. A Kayla. Égua, a Kayla. A Kayla foi mais planta que o Iego. Não veio nem o primeiro. É verdade. Alguém? Alguém mais do Silo quer falar? O Henrique. Paulo, Henrique. Bom, eu acredito que o nosso grupo, ele não foi muito fechado a princípio, apesar que a gente planejava as coisas bem em cima da hora, assim, tipo, a gravação é hoje, em quem a gente vai votar? Tipo assim, aí eu montava minha estratégia em cima daquela hora ali. Aí eu conversava com muita gente por fora da gravação antes, gravava com falava até com meus inimigos às vezes, só pra mim pegar a informação de lá, pra mim poder saber como é que eu ia jogar. Também conversei com alguns que um toquezinho podia dizer muita coisa. Entendeu? Então, foi muita estratégia. Até o local que a gente sentava, às vezes,
eu pensava para sentar. Por exemplo, porque a caixa sempre vinha de um lado, por exemplo, para quem vai ser o moegueiro. Então quem sentava num canto pegava primeiro, né? Tinha mais chance de sair. Então foi tudo um pouco de estratégia. A gente precisava, logo quando a gente saiu primeiro do nosso time, eu já fiquei preocupado, porque a gente era minoria. Só que a gente foi por estratégia, a gente foi, ganhou uma prova, e assim a gente foi tirando os deles, aí a gente foi ganhando espaço, até a gente conseguir chegar a 2 nossos na final, né? Conversei muito com o Anderson, era um cara que eu também não queria que saísse, porque estava do meu lado, então eu queria que ficasse até a final mesmo. Aí depois eu já sabia que a gente ia ter intriga, né, entre o nosso time, porque ia ficar, né, só a gente. Aí de fato começou. Só que um certo momento do jogo eu até me acomodei, porque eu fiquei tranquilo, pensando, fui confiar no Paulo. Foi o meu erro no momento, foi confiar no Paulo. Eu sempre falei que o Paulo era o único que eu não podia contar muito com as coisas que ele me falava, entendeu? Mas a gente baseava, mas ele me surpreendia de vez em quando. Então, acho que jogador mesmo, depois de mim, foi o Paulo. O Paulo foi mestre no jogo. Só deixando bem claro aqui, o pessoal do meu grupo aqui. Eu não traí vocês. Deixa eu me retratar aqui com o meu grupo. Em momento nenhum eu me vendi no jogo, a não ser no momento que acabou os grupos. E foi a pessoa mais próxima que eu me aliei, foi o Henrique e o Paulo. Isso entristeceu até a minha amiga, que foi a pessoa que mais estava criando farpas ali comigo. Depois que ela voltou muito venenosa mesmo, destilando todo o veneno dela contra mim. Então, mas eu quero dizer para ela que aquilo foi só palavras, ficaram ali, continua a mesma coisa, onde eu te encontrar, é bom dia, boa tarde, tudo bem com você, Janice? Não levei nada daquilo que você falou ali pro meu coração, tá bom? E com o meu grupo, não traí nenhum de vocês, fui até o final com todos que estavam. Inclusive por causa do meu apoio ao Max, eu tive toda uma situação, mas nada que não nos trouxesse até a final. Então, isso só mostrou o potencial que eu tinha junto com a equipe que estava comigo, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Nós tínhamos todo um apoio por trás, dando o suporte. Então, mais uma vez, está aqui meu esclarecimento. Tudo bem, galera? Pode reforçar para ti. De fato, teve um certo momento do jogo que eu precisava de mais informações lá de dentro do outro time, né? Eu quase cheguei para conversar com o Anderson e falar assim, Anderson, me passa informação de lá. Só que eu também já tinha escutado mais história que já tinha dado problema entre 2 amigos aí sobre isso. Aí eu peguei e falei assim, não, vou só escutar ali o que o Anderson tem para me falar. Porque ele já tinha me falado que ele estava fechado, de fato, com o grupo dele até desfazer o grupo. Então, aceitei e fui tentar jogar do jeito que dava para jogar. É isso. Mas, na verdade, essa foi a grande diferença do grupo deles. Porque mesmo sendo eliminados, eles continuaram se fortalecendo. E o nosso grupo não. O nosso grupo, por mais que fosse se eliminando, ali ia saindo, ia para a roça, e eles optavam voltar pelo que estava do outro grupo do que pelo do próprio grupo. Então, isso aí abalou muito o grupo da gente. Isso é verdade. Essa jogada deles foi ótima, porque mesmo fora, eles continuaram se sustentando. E foi o erro do nosso, porque enfim, não era um grupo. Foi montado ali, era um grupo só de palavras. Mas de atitude não tinha grupo. Era um grupo só do momento, né? Era um grupo de palavras, não de atitudes. O deles foi um grupo de atitudes, porque eles ficaram até o final juntos. Foi a grande diferença. É verdade. Tá bom? Mas, Janice, gostou do seu novo apelido? Venenosa. Venenosa. Eu amei. Não é, porque eu falo assim, ainda tava muito monótono no jogo. Eu falei, eu vou implicar com alguém. Vou implicar. Eu falei, Anderson é o mais estourado. Ele vai levar pro coração, ele vai me odiar e vai mandar me matar, mas eu vou nele. Eu vou nele porque ele é o mais estourado. Porque São Paulo vai brigar sozinha. Aí o Cauã, que era quem eu podia me alfinetar depois, mas tipo, foi ali de cara. A primeira vez que eu vi o Cauã, nossa, Santo bateu de primeira, não foi o Cauã, é ali. Mesmo nunca tive o Cauã na minha vida, mas bateu ali e ficou. Falei, não vai ser o Cauã. Eu imaginava que seria
o Gabriel, mas o Gabriel também era muito calado, muito reservado. Eu imaginei a Cleice, mas por outros motivos ela teve que sair, mas eu imaginava que se não fosse o Anderson, ele bateria com a Cleice. Eu jurava que era com o Max. Não, porque o Max saiu, o Max era galho fraco. Max? O Max era galho fraco. Ele era o meu... Eu voltei, se tu cai de uma roça, tu tinha saído. De primeiro. Não tinha, tu teve 200 e pouco de votos. Eu sei em campanha com o São Paulo, tive 300 e pouco. Claro que sim. E 100 e pouco. Com o Diego, ninguém fez campanha. Contigo, tu perderia de feio, em primeira roça. Eita, que deu porrada agora. Mas era pra ser, eu queria ter ido com o Maxi. Eu ia fazer questão, mas não deu. Era que nem eu tava com o Diego, ou na praia, que aí não teve campanha, que foi quando eu fui com o seu Paulo, eu falei, agora meu lazer, e a brincadeira, foi meu lazer. Aí esqueci. E foram pouquíssimos, porque 11 votos de diferença, meu pro seu Paulo, né? Foi. Se eu não tivesse ido pra praia e tivesse feito campanha, era só pro São Paulo. Mas eu sempre optei pela minha diversão, porque pra mim, o jogo pra mim é uma brincadeira. Sempre foi uma brincadeira. Eu tô aqui pra me brincar, pra me divertir. Eu não falei que se o prêmio viesse ou não, pra mim tanto faz. Eu tava pra mim me divertir. E o meu alvo, por não ter outros, que eu sabia que não ia ficar com raiva, que nem eu fui no Anderson e no Henrique. O Henrique eu já sabia que não ia ficar com raiva. Eu falei, o Anderson vai ficar sentido. Eu vou no Anderson. Eu vou no Anderson, porque o Anderson é mais espoleta, ele vai mais, eu vou nele. Aí faz. É que tio que eu vou, pai. Aí fui lá. Tá bom. Tá, gente, agora as perguntas vão ser direcionadas. E eu não sei por que a Boninha botou uma direcionada assim com cano duplo. Ela botou assim um cano duplo. Eu sei que já teve uma DR já no começo, mas ela botou aqui e eu tenho que cumprir o que está no cronograma. E essa vocês sabem para quem é? Cano duplo. Imagina? Uhum. Mãe, Tainá! De novo, toda hora. Olha, Vanessa. De novo. A pergunta é a seguinte: quando foi que a amizade de vocês quebrou, que apartou? Qual foi o estopim para o fim dessa aliança? Foi a prova da roça ou o comportamento? Vamos lá! Olha, a Tainá falando agora sobre a questão de que ela não guardou mágoa, né? Pediu desculpa e tudo mais. Porém, eu acho que se... Eu sou uma pessoa que eu sou muito de boa, né? Eu não levo nada pro meu coração, de verdade. Eu brinco, tanto que às vezes eu sou repreendido por conta de brincar com tudo, mas eu penso que se eu levar a sério, não vai fazer mal pra pessoa, vai fazer mal pra mim mesmo, né? Eu acho que houve sim um chateamento por ambas as partes, né? De chegar ao ponto de destruir ali a amizade que vocês tinham a visão. Porém, eu tenho o pensamento de que ela tá de férias, né? Então, quando ela voltar, vai ser uma reação diferente, até porque lá dentro eu tenho tratado todo mundo normal. Se todo for lá e perguntar, eu tenho tratado todo mundo normal. Eu disse logo no início, acho que foi a Vanessa que comentou sobre alguma coisa de chegar sorrindo, eu sempre chego com a minha cara fechada e lá dentro eu vou desenvolvendo o meu dia, né? Então, nem todo mundo acorda, né? Muitas vezes num bom dia para estar com um sorriso na orelha para todo mundo. Mas eu até digo que o meu trabalho, ele às vezes não obriga, mas ele me ensina a todo tempo estar com um sorriso no rosto. Até porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas fora dali. Mas eu acho que, pelo fato da desavença, né, pelas opiniões diferentes, eu não vejo que possa haver uma aproximação novamente de como era antes, né? Sendo sincero, porque eu perdoo, mas eu não gosto de ser feito de tapete, entendeu? Então, assim, como eu disse, não só mais cedo, mas também em outros episódios, não foi por ela, de verdade, não foi por ela. A Tainá sabe que a gente basicamente já comeu no mesmo prato, então ela sabe que eu jamais iria querer o mal dela e nem de ninguém, independentemente de quem seja. Mas se a pessoa vir debater de frente comigo, é óbvio que eu vou debater também, né? E ambas as partes ficam chateadas, tá bom? Mas
respondendo essa pergunta, eu não vejo assim, pelo menos agora, né? Porque a gente não, desculpa o termo, a gente pode cuspir nada pra cima, que geralmente volta no meio da testa. Mas até o momento não tem uma possibilidade de voltar a ter uma amizade como era antes. Mais uma vez repetindo, não por ela, né? Mas pelas pessoas que muitas vezes influenciam ela. E às vezes a gente é influenciado e a gente nem percebe, eu digo por mim mesmo. Né? Mas não é algo que vá prejudicar a minha vida, jamais. E muito menos vou movimentar terras e céus para prejudicar dela, jamais, longe de mim. Mas o jogo realmente me mostrou que eu quebrei a cara, porque eu pensei que eu ia ter apoio de gente que apoiou ela, entendeu? Pelo fato da gente trabalhar juntos, e não houve isso. Então eu me chateei por isso, né? Com as pessoas, e acabou refletindo nela pelo fato de que não houve um apoio pela parte dela, da minha pessoa, e tudo bem, eu entendo, a gente estava em grupos diferentes e tudo mais. Mas eu acho que mesmo por debaixo dos panos poderia ter tido uma conversa. Mas quando ela foi questionada logo no início da gravação sobre se teria uma aliança, né, que quiseram até colocar a gente ali como se fosse ali o Clay, nada contra a pessoa, gente, realmente. Mas não ia haver essa possibilidade, e ela deixou claro, né, que a gente não tinha conversado e que ela não tinha expectativa nenhuma comigo. Então, quando ela falou isso, pra mim ficou bem claro que eu também não tinha que ter expectativa com ninguém, e que eu poderia esperar qualquer coisa vindo dela. Mas, de fato, assim, eu tenho pra mim que eu fico mais leve, eu fico com a minha consciência leve se eu não guardar rancor de ninguém, entendeu? Mas, de verdade, assim, por mim, ela vai ser mais uma pessoa ali no escritório que vai trabalhar, e eu vou continuar falando como eu estava falando, profissionalmente, mas eu acho que não tem mais a possibilidade de uma aproximação, não, né? Até porque ela chateou pessoas que gostam de mim, né? E pessoas que são muito importantes para mim, assim como eu tenho certeza que eu chateei pessoas que são próximo dela. Então, querendo ou não, essa galera que fica ao redor influencia bastante. E eu sou muito fiel, até a pessoa bagunçar comigo. A pessoa bagunçou pra mim, ela perde toda a credibilidade. Já pode chorar? Pois é, aquela questão do Enem, quando a gente vai chegar nas alternativas de tudo. Sobre essa... Você pode repetir a pergunta que eu até embaralhei aqui? Quando foi que a amizade de vocês apartou? E qual foi o estopim para o fim dessa aliança? A prova da rota ou o comportamento? Na verdade, eu e o Cauã, a gente sempre teve uma boa amizade, né? Desde que a gente se conheceu ali na empresa. E foi, no meu ponto de vista, esse é o ponto de vista dele, bacana, legal. O meu ponto de vista foi quando eu coloquei ele e o Anderson para serem votados. Todo mundo votou no Anderson, né? Teve a questão do sacrifício, que todo mundo puxou voto para ele. E aí, quando ele saiu, foi que eu senti muita diferença no tratamento dele em relação a mim, né? Inclusive teve story no Instagram dele falando que, olha, quando a Tainá cair na roça é sal, porque ela não teve capacidade, não sei. Muitas coisas eu olhei assim, eu disse, meu Deus, ele ficou chateado. Mas vai passar, porque eu já estive na fazenda e quando eu saí, eu realmente fiquei muito chateada. Assim, ela até comentou, né, que na primeira edição eu não sabia muito lidar e eu tive assim, o mesmo jeito que o Cauã ficou, eu fiquei chateada, parei de falar com algumas pessoas, mas eu pensei, não, beleza, vai passar. Essa questão de aliança no começo é o seguinte, no primeiro episódio eu já falei isso diversas vezes, mas vou repetir. No primeiro episódio o Cauã disse, olha, eu acho que quem não merece estar é os remanescentes, Paulo, Henrique e Tainá. Então, assim, até o momento ninguém tinha falado nada contra mim, somente o Cauã. Então, na minha cabeça não fez sentido. Eu tinha um alvo no começo. Cauã, porque foi ele que abriu a boca pra falar no primeiro episódio que eu não merecia estar ali. Se Cauã tivesse a oportunidade de botar alguém na roça, seria quem? Nós três. E pronto, acabou. E a questão de amizade, compartilho também esse mesmo pensamento. Eu realmente não quero proximidade assim fora da empresa. Eu realmente não quero mais comer no mesmo prato. Eu não quero ter mais saídas juntos como a gente tinha, porque a fazenda ela mostra muito sobre as pessoas. Nem todo mundo agrada a todos, eu entendo isso, eu desagradei a ele, mas ele também desagradou a mim.
E realmente teve uma chateação da minha parte, assim, hoje eu realmente não estou chateada, eu realmente não tenho raiva do Cauã, não tenho nenhum sentimento negativo em relação a ele. Eu quero viver em paz lá na empresa, porque nós somos obrigados a nos ver todos os dias, a nos falar todos os dias por conta do nosso serviço lá, né, que ele é suporte e eu sou venda. Mas, fora isso, pra mim tá tudo certo, Cauã, tá tudo certo. Eu também não quero essa proximidade, como tu falas. Pra mim tá tudo resolvido. Eu quero até aproveitar a oportunidade para falar de demais. Gente, realmente, se eu falei algo pra vocês que magoou, machucou, vocês me perdoem de verdade, de 700. Já ia falar, é 502, não é 500. E tá tudo certo, gente. O meu assunto com o Cauã, se depender de mim, tá resolvido. E é isso, fim. Eu acho que foi nessa questão aí de quando ele saiu da roça. Foi a resposta. Não quero abraço. Distância. Ai, então exagera. Quem perdoa é Deus, não é verdade? Eu acho que precisava ter um abraço aí de conciliação. Então. Calma, quando a gente já tem mais outra pergunta, Vocês que nos assistem não estão lá dentro da empresa para saber o que realmente rola. Aí fica todo mundo não entendendo metade do que está acontecendo aqui nessa DR Cauã e Tainá. Então eu vou fazer uma retrospectiva e explicar para vocês que eles andavam juntos antes da fazenda, né? Mais uma integrante, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas eram os três mosqueteiros. E com a fazenda apartou mesmo. E eu vou lhe falar uma coisa. A fazenda é uma brincadeira, é um entretenimento, mas realmente, em alguns casos, abala o psicológico dos integrantes, não é não? Apesar de todo mundo saber que é um jogo, que é uma brincadeira e tudo mais, a gente tem horas que não conseguimos separar completamente o pessoal da brincadeira. E acontecem os atritos, sim, infelizmente aconteceu o atrito dos dois, eles estão falando que vão continuar no profissional. Eu tenho esperança que a amizade volte, mesmo fora da empresa. Claro que eu acredito que não vai ser mais a mesma coisa, mas eu acredito que vai ter sim um respeito fora da empresa, acredito. Porque a gente com o tempo amadurece, com o tempo a gente vê que isso não leva a lugar nenhum, e eu tenho certeza que eles de um jeito ou de outro vão se entender. Eu tenho esperança e eu espero que você aí do outro lado também tenha. Agora, a pergunta para você, Cleice Embrapa 051. Você foi fazendeira, você foi moegueira, foi alvo de muitos outros peões e desistiu por motivos pessoais. Como olha para tudo isso hoje? Olha, agora assim, de fora, né? Percebi muita coisa assim, nossa. Tem nem como eu explicar, chegar a explicar assim, como que é realmente, né? Mas eu vi muita falsidade depois que eu saí. Muita falsidade. E... ai. A gente quer saber agora. Eu então... Não, é muita... Eu vi muita coisa errada, assim, que... Não sei explicar direito, mas... Teve muita gente dizendo assim, olha... Eu vou votar em ti, vou apoiar fulano e tal. Chegou na hora, cadê o apoio pra fulano? Sabe? Então é isso. Eu vi muita gente falsa. Agora, é melhor estar dentro do jogo ou fora do jogo? Olha, estando dentro tem suas... Como é que eu posso dizer? Suas vantagens e desvantagens também. Mas eu queria muito ter chegado também na final, né? Que eu... Nossa. Mas enfim. É porque tem muita gente que diz que a melhor parte desse reality é estar do lado de fora para dar pitaco de tudo quanto é lado. Por isso que eu perguntei para ela, mas ela ainda não soube processar o evento da fazenda na vida dela. Tá bom, então.
Vanessa, chegou sua hora, dona Vanessa. Você foi alvo duplo logo de cara. Indicação e veto. Acha que foi estratégia ou perseguição? Boninha tá com tudo nessas perguntas, né? Eu acho que foi estratégia, né? Você acha? Se foi perseguição, tanto estratégia quanto perseguição, ele teve êxito naquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, eu acredito que foi estratégia de jogo, apesar dele dizer que ele não sabia muito, não entendia muito, mas ele é um homem maduro, né? Lidar com pessoas, a gente sabe que vai ter pessoas pelo meio do caminho imaturas, vão ter pessoas maduras, e eu acredito que foi estratégia. Tá. Tá bom. Só isso, Vanessa, Boninha, pra Vanessa? Porque, olha, eu vou ser bem séria, do grupo dela, eu achava que ela e a Janice eram as líderes, eram as cabeças. Eu acho que foi por isso que foi a mira logo nas duas. Na verdade, aquilo que a Janice falou, e todas as oportunidades que eu tinha, eu falava. Eu achava muito bacana o jeito dela jogar, porque ela entrou para se divertir, né? Eu acho muito bacana esse jeito dela, não levar tão a sério, né? Porque, na verdade, quando sai da linha, você já conhece, como a Cleice falou, né? Pessoas falsas, pessoas que têm um comportamento que é de um jeito, depois é de outro. No entanto, que quando eu saí, eu permanecia a mesma. Eu falava, eu expunha as minhas opiniões, né? Até o seu Anderson foi lá na cozinha, me deu um abraço, perguntou se eu estava com raiva, pelo contrário. Eu entrei no jogo sabendo que um ia ser o vencedor. Então, porque disso eu ia fazer um transtorno dentro do meu local de trabalho, dentro da minha casa, porque isso influencia o teu meio, isso influencia onde você está, né? E num dia que teve um episódio que eu até falei que vocês estavam gravando e nós estávamos lá na área gourmet e a gente estava rindo, brincando lá, seu Anderson chegou metralhando, meu Deus, cadê o bolo? Brinquei com ele, né, porque eu achava que eu tinha liberdade, mas naquele dia ele estava meio zangado, né. Aí depois passou, ele está na final, né, desejo toda a sorte de bênção, não só para ele, mas para todos que participaram. É de fato como é que eu posso dizer? É gratificante a gente participar, porque a gente se autoconhece, a gente conhece pessoas, o jogo revela caráter, né? E a gente vê e de tudo isso que a gente pode tirar de positivo é que a nossa vida ela não parou com a Fazenda, ela vai continuar, né? E pessoas vão subir, pessoas vão alçar novos voos, e isso é bom. Só agradecer a Arimoto, as meninas do marketing. Eu sei que deve ser muito estressante, porque não é fácil, né? Tem hora que a gente critica elas, tem hora que a gente elogia. Eu sou essa pessoa, né? Então, para mim, foi estratégia. O grupo deles tinha uma boa estratégia. Diferente do nosso, com o seu Paulo, a gente dizia, vota no fulano, o seu Paulo ia votar no Não, nosso teve também, gente. Então, assim, gente, o que isso nos mostra? Que a gente vai errar e acertar, sempre são escolhas. E que a gente não pode fazer disso uma tormenta. Porque aonde você não está bem, também não vai fluir, né? E eu continuo a mesma, gosto da brincadeira, eu sou competitiva, né? Minhas filhas são muito competitivas, mas passou. E agora vai chegar a final, um vai ganhar um prêmio, e daqui a pouco o marketing vai criar um novo reality, alguma coisa vem de novo aí. E eu sei que vai ser só sucesso, porque a nossa empresa está crescendo, vai crescer mais ainda. Só gratidão. Mas só aquela tristezazinha quando sai o resultado, né? Assim, logo quando sai o resultado dá um baquezinho, né? Janice! Oi! Janice, tu parece um ioiô, vai, um volta, né? Você foi a participante que teve a segunda chance na repescagem. Porém, quando você voltou, foi 2 vezes para a roça. Qual é o seu posicionamento a respeito disso?
Bom, a peste do Henrique fez questão de me colocar 2 vezes na minha chegada. Voltei, colocou, voltei, mano, que miséria será a tentação que essa praga não larga do meu pé. Mas, que nem eu falei que era um jogo, eu tava pra brincar, não sei se todos levam a brincadeira do mesmo jeito, pro mesmo lado, mas eu tava pra brincar, eu me diverti, apesar de ter saído, voltado, e haja correr atrás de voto, porque foram atrás de 4 votações, 3 pra roça e 1 pra retornar pra fazenda, né? Até eu já tava cansada de pedir voto, cara. Não aguentava mais. Mas foi muito bacana a brincadeira. Pra mim, que fui pra me diverti muito. Impliquei bastante. Mas não levo nada pro coração. E não tenho o que falar de nenhum. Apesar de... Não sei como é que tá o clima lá dentro da empresa, porque eu não trabalho lá. Mas eu sei que foi um clima meio chato. Mas é que nem eu sempre falei, né, que jogo é jogo, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, e a gente não deve misturar um com o outro. Mas tirando isso, da minha parte, continua do mesmo jeitinho, continuo me divertindo do mesmo jeito, até agora na final, vendo os meninos ali que vão, os 3 que ficaram na final, né, os 3 lugares, e desejo para eles sorte, que vençam o melhor. E que jogo é jogo. Não vai deixar de ser jogo, é um jogo, é uma brincadeira. Pra mim nem é um jogo, é uma brincadeira, é uma diversão. Pena que muitos não sabem brincar. É só isso que eu tenho a falar e agradecer a todos vocês, porque foi maravilhoso. Vocês são pessoas maravilhosas, viu, meninas? Boninha, apesar de ter os pergaminhos me desgraçar todinha, mas jogo é jogo. Talvez seja por isso que você estava tanto na mira dos outros. Como não tinha aquele objetivo, não tinha aquela. Era mais brincadeira e todo mundo já tinha uma meta. Por que queria os 3 mil, 3 mil? Ah, já que ela quer só brincar, vamos tirar logo ela. Será que não foi? Assim, porque eu falo 3 mil. O que é 3 mil reais? 3 mil reais eu me sento no barzinho, peço um churrasco, uma comida e haja minha cerveja. 3 mil. Aí eu falo assim que muita gente perde a linha por 3 mil reais, perde amizade, perde parceria, perde... Eu falo assim que perde até o próprio... O seu ego cresce, não amadurece para certas coisas. Então, para mim me matar, para me brigar com os outros, arrumar inimizade, perder amigos por 3 mil reais, será que a minha amizade vale só isso? Então, eu tava para me brincar, para me divertir. Me diverti, brinquei, impliquei, encrenquei. E tô do mesmo jeito, com os 3 mil reais, tô do mesmo jeitinho, não perdi minha dignidade, meu caráter, minhas amizades, continuo sendo a mesma pessoa. Independente de quem ficou pra final, de quem não ficou. Mas pra mim era só uma brincadeira, um jogo, e aqui cá estou eu. E é isso. Tá bom. Agora vamos pra ele. Homem de muitas palavras. Acertei? Viu? Iego. Iego, pescoço pelado, Iego. Iego, você teve o título de planta da edição da Fazenda 2025, né? Isso foi uma estratégia sua ou foi falta de espaço para você colocar tudo aquilo que você sente para fora? Eu já tava lá no jogo já por causa que me ameaçaram. Botaram no 12, eu tive que participar. Eu também não sou de estar falando muito aí. Nunca tinha jogado isso também, não sabia como era, né? Vai passar na RH daqui a pouco ele. Não, essa última parte eu aceito. Agora, dizer que você não fala muito é exagero, porque o Marcos está ali do lado para dizer que é totalmente ao contrário. Não é. Porque eu falo muito só lá dentro da fábrica, que é pra brincar com a galera. Eu já tenho conhecimento, já que nós temos. Só que o pessoal que eu não conheço muito, não sou de estar falando, brincando muito assim, não. Mas deu uma latinha, bem geladinha. Aí esse já sabe da história. Eu não vou te falar. Mas já disse que eu tenho bola de cristal para adivinhar a vida dele, né? Você mudou de jogo conforme a convivência com os seus colegas ou foi mal interpretado? Mas nenhum nem outro. Só ficava mais na minha lá.
Via no ritmo do grupo. Tudo foi no ritmo do grupo. O Jäger era a nossa carta coringa. A gente tava esperando pausar quando a gente fosse cair na rota, ela jogar ele, entendeu? No ritmo Mas isso você não diz a gente, diga eu. Até porque a senhora saiu. Até porque a senhora saiu cedo, aí não teve que montar estratégia. Como até o último saiu. Aí a gente tinha que ter alguém na final de estratégia. Tá vendo isso, Diego? Sacrifício do Henrique. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom já. Ai, meu Deus. Tá suando já? O Paulo era meu aliado, até que a gente... O Paulo era meu aliado desde o início do jogo. A gente tinha combinado de a gente ficar atacando um outro pra gente não focar nos outros, né? Os outros não focam na gente. Então, a gente se atacou até o final. Agora, no final, aí ele quebrou minhas pernas. Aí tu botou o osso e descartou o seu Paulo. Aí descartamos o seu Paulo. Verdadeiro seu Paulo. Ai, vamos lá. É assim, gente. Todo mundo falou, né? É uma brincadeira o jogo. Só que também é um jogo. O que não é pra levar pra vida isso aqui. É uma coisa momentânea que todo mundo vai literalmente jogar. Vai ter gente que vai falar pra ti, fulano de tal é assim. Ou tu vai lá na outra pessoa e fala, fulano de tal falou isso de ti. E às vezes foi tu mesmo que falou da pessoa. E é assim. É um jogo, tu vai usar as pessoas que estão dentro do jogo pra te chegar o mais longe que tiver. Então não tem pra onde correr, gente. Aí eu falo assim, o que eu ficava puto era assim, o cara tava falando do cara ali, aí depois quando chegava lá no... Não, porque o meu amigo, assim, eu prefiro que ele fique comigo, entendeu? Ali, tá? Mas que porra, mano, falou que tu não gosta do cara, que é melhor. Esse negócio de dar nome... Você falou logo. Não guarda no coração. E eu não consigo guardar dinheiro, eu vou guardar minha língua na minha boca. Eu falo mesmo. Eu no jogo, peguei, conversava com um, escutava lá a história dele, ia lá, conversava com o outro, escutava a história dele. Não, isso aí era estratégia. A gente tá dentro do jogo que a gente precisa de informações. Aí, se a gente não tiver informação, como é que tu chega na final? Não chega, pô. Então a melhor coisa é tu ter informações, saber quem é que é mais forte, quem é mais fraco. Eu, desde o início do jogo, no primeiro episódio, já coloquei umas pessoas assim pra mim que tinha possibilidade de chegar muito longe que eu queria tirar logo. Então era colocar eles contra eles. E foi assim desde o início. E deu muito certo. Então a tua roça era só me colocava na roça. Era eu sair e voltar, Henrique, eu vou te pensar. Agora, em relação à minha amiga Janice, eu não escondi dela. Eu falei pra ela, Janice, na hora pra você ter voltado, tu vai sair de novo. Então, não sair, não, tu vai aí, sair. quantas vezes ela voltasse, era quantas vezes eu ia jogar ela de volta. Olha, aquela praga me paga, aquela peste. Ai, tá bom então. Agora é sua vez, Max. Max, na hora que você mais precisou, o Anderson te ignorou. Isso foi erro ou traição, na sua opinião? Traição. Não, pô, estratégia de jogo. Ele fez isso comigo, mas tá aí eu apoiando ele até o final. Foi não, Anderson? Verdade. Isso aí eu achei que foi traição, não. Estratégia de jogo, né? O apoio ou a traição? Não entendi. E aí? Nem eu sabia. Deixa eu te defender. Eu te defendo. Foi naquele dia que ele teve que escolher. Gente, foi no dia em que ele teve que escolher entre o Gabriel e o Max. Lembra? E ele salvou o Gabriel e o Max foi pra Berlinda. Lembra disso, Max? Acho que nem o Max se lembra mais. Com certeza. Esquecido, Mas o conceito de estratégia Tu lembra quando começou o jogo? Que o outro queria te colocar. Já queria te botar sendo do grupo dele? Não, esqueceu.
Eu lembro sim de tudo isso. E aí, mas o Max é do mesmo grupo. Cami, câmera, please. Não estou aqui para me defender, mas para falar um pouco sobre o que aconteceu. Como ele mesmo falou, era uma estratégia de jogo. No momento, era a pessoa mais indicada para ir à roça naquele momento, sendo que ele ia ter todo o meu apoio como teve, que eu comprei a briga, fui para cima, fui na casa dele, coloquei no Instagram, fiz a divulgação, puxei voto, mas não foi o suficiente para ele passar daquela roça. Porém, até então, ficou até um clima chato. Com a turma do Vendas, eu vou deixar bem claro, com a turma do Vendas ficou um clima chato mesmo, porque elas disseram que me apoiaram na primeira roça que eu fui com o Cauã, sendo que quando eu fui com o Gabriel, eu tive mais voto do que quando eu estava com o apoio delas. Aí eu não entendi mais nada. Como assim? Entendeu? Então, foi estratégia mesmo. E não ficou nem um clima chato, que até o final ele estava comigo, realmente me apoiando, mandava mensagem e pedia lá os vídeos que eu fazia. Mandei para mim aí que eu vou postar aqui. Enfim, ele estava comigo até o final. E muito obrigado, Max. Volta lá pro Max, que eu quero uma pergunta para ele. Rapidinho. Não, e fora que a estratégia naquele momento do Anderson era nítida. Era porque como é que ele não era eliminar. Não, eu digo das meninas da Ele não ia colocar o Gabriel, era um parceiro dele, é um cara que tinha muito mais votos com certeza do que o Max. Aí naquele momento tu acha que ele ia jogar o Gabriel, sabendo que ele tinha certeza que o Gabriel ia voltar para depois estar por ele, não faz sentido nenhum, não encaixa a matemática. Então, não A é. matemática pode não encaixar, mas o coração sim, né? Então, o Max já deixou bem claro, e pelo jeito, eu acho, né? Pô, eu não fiquei com nenhum rancor de ninguém, não. Nem dele, nem de ninguém. Isso aí foi a escolha dele, né? Mas E se eu arrependeu tentei, dessa continuei aliança? ajudando ele. Você se arrependeu dessa aliança? Nunca. Nada atinge ele. Gabriel! Vai falar? Rapidinho. Na primeira roça, o Resta 1 me levou pra roça. E eu também não levei pro coração isso aí. Era um jogo, tava começando ali, eu tava voando naquele jogo ali. Voltei fazendeiro e continuei o jogo, continuei jogando, entendeu? Me divertindo. Então, acho que isso essa questão lá de porque eu fui traída, não sei. Você acha que é questão mesmo de jogo mesmo. Então, foi um momento que eu creio que foi até a Cleice que salvou o Cauã e eu fui pra roça. Então, era jogo, entendeu? Acho que ela viu ali que talvez ele tivesse mais força do que eu, enfim. É mais ou menos isso aí. Quem ela salvou, talvez ela visse, não, ela achei, ele tem mais força, bora deixar ele, bora ver como é que tá o Luiz aí. Aí só que eu voltei fazendeiro e não pude nem mostrar realmente a força. E como a Tainá mesmo falou, que a força se media num retorno de uma roça. Entendeu? Não ali naquele início ali, o Paulo falou muito, na gravação de início eu não estava, que eu seria polêmico, mas eu acho que não, ficou... Não foi só o Paulo, não. Foi O Tarcísio. o Tarcísio? Foi o Tarcísio. Ah, Estava foi. representando o Max. Foi, não, tranquilo. Desculpa, Paulo. Eu já gostei, vai ser dois Desculpa, polêmicos, Paulo. eu e o Anderson. Não, tá muito tarde. Agora chegou sua vez, Gabriel Cobb. Já? Olha o veneno da boninha. Qual pergaminho foi sua jogada mais calculada? Ele demorou meia hora lá atrás. Mas, dizendo ele que ele já sabia, nem o que ela dizia ele estava levando em consideração. A gente já estava sabendo. Foi por isso a pergunta. Ela escreveu essa pergunta agora. Na verdade, foi o primeiro pergaminho como um ergueiro. Ele foi de maior estratégia, porque
meio que coube a minha estratégia com o que a Boninha tinha feito depois. Porque eu acabei colocando 2 da equipe de lá e acabou sendo uma eliminação dupla, por mais que tenha sido a Kayla do meu grupo. Mas ainda assim, eu meio que, com todo respeito, cara, eliminei uma planta do nosso grupo e eliminei a dona Vanessa do outro grupo. E ainda indiquei a Genice também para a roça. Então, meio que devido ao pergaminho do primeiro moegueiro, mas essa eliminação dupla, acho que foi a estratégia de melhor jogo que eu consegui tentar elaborar, fazer. Realmente foi. E agora, outra pergunta, Gabriel. Agora eu queria abrir aqui uma observação lá dentro, né? Que desceu o doutor Júlio aí, foi? É que tá um pouquinho falta farinha. Que no caso foi a Boninha que ela bagunçou um pouquinho a minha estratégia no dia que fui pra roça. Até hoje eu só tive a reação, não consegui superar que naquele momento de votação, que o seu, que tava na mão do seu Paulo, dele escolher alguém, ele não ia, creio eu, muito forte, que ele não ia votar em mim. Porque ele nem tava entendendo, eu não sei porque o seu Paulo não tava entendendo o que tava acontecendo naquele momento. Aí quando falaram, só falaram, em quem você vota, seu Paulo? Aí ficou um silêncio de 3 segundos. Só que o silêncio foi quebrado quando a Boninha falou, olha, mas lembra que você não pode votar em tal pessoa. Eu fui automático, eu só baixei a cabeça e falei, não acredito. Porque quando ele se tocou, ele falou, Gabriel, foi automático. Eu falei, Aí foi quando ele acabou me jogando pra roça. Então, depois a Boninha foi lá e pediu, não, Gabriel, assim, não, tudo bem. Eu te perdoo, entendeu? Mas só por conta desse principal ponto. Perdoa, Gabriel. Multa a Boninha, Gabriel. Faz ela te pagar um lanche, uma pizza. Multa, né? Marketing. Tá, tudo bem. Depois porque eu passo nesse lá dia pra não gente foi conversar, só você então. que ficou revoltado. A equipe inteira do marketing queria dar uma pedrada nela. Meu pai. E agora nós vai pra onde? Vamos lá, seu Paulo, o polêmico. Olá. Seu Paulo, todo mundo diz. O seu Paulo é aquela figurinha que todo mundo diz que ele não tá entendendo nada do jogo. Que ele é falso. Que é 2 caras. Que causa discórdia, que combina uma coisa e apunhala pela outra. Eita, seu Paulo, sua fama não tá boa, não. Seu Paulo, em vários jogos da discórdia, seu nome dominou as categorias de falsidade e 2 caras. Isso lhe surpreendeu? É assim, né? A gente tá num jogo e tem que usar de estratégia. E isso acaba levando para as pessoas como falsidade. Né? São opiniões, a gente tem que respeitar. Em momento nenhum no jogo eu ofendi alguém. Em momento nenhum eu disse que alguém era falso. Né? E só usei a estratégia de jogo, como na primeira, que eu não tinha muito conhecimento, chegamos na final. Eu digo, agora eu vou jogar com estratégia para ver se eu chego nessa final. E estou aqui, né? Mas a opinião, cada um tem a sua opinião, a gente respeita. Né? Eu sei que todo mundo aqui são gente boa, são pessoas que a gente convive dia a dia. Cada um aqui tem um sonho, tem um projeto, tem propósito, tem um objetivo. E a questão do jogo é essa, respeitar as opiniões, né? Porque a gente não pode estar julgando ninguém, né? Quem sou eu para julgar, dizer que alguém é falso, que alguém é isso, aquilo. Às vezes a gente aponta com o dedo, tem 3 apontando para a gente, né? Às vezes eu estou dizendo que a fulana é falsa, às vezes eu sou até pior. Sou isso, aquilo. A gente tem que jogar o jogo com estratégia e tentar chegar à final. Chegou à final, já é uma grande vitória. Né? Eu estou aqui já me sentindo vencedor. Tá? Eu quero agradecer, viu, Dona Edna, pelo convite. Tá? Eu já tinha falado que eu não queria mais participar, porque mexe mesmo com o sentimento. Né? Aqui é um termômetro para a pessoa saber se ela precisa mudar algumas coisas, porque se a pessoa não tiver equilíbrio, domínio próprio, né, ela acaba levando para o coração. Né? São situações que acontecem no jogo. Né? E a opinião de falsidade aí é lutar para apagar isso.
né? Depois do jogo. O senhor tem uma música também. Tem? Malandro, malandro, mané, mané. É a Teresa. Né, seu Paulo? Godidinho. É, o malandro, malandro, mané, mané. Ei. Então, era estratégia, é? É estratégia. Tá bom. É um jogo, né? Tá bom, não foi Você nada perde, de mal você interpretado, né? Tá bom. Ó, Você do se outro ficar nós lado. três aqui na final, poderia ser eles também, né? Mas não foi, O que está em infelizmente. questão, mas Né, tudo gente? bem, olha. Fica É pra engraçado próxima. como ele muda de pau pra cacete assim. Na próxima, eu não vou estar nenhum ano, nenhum Henrique. Não Aí vai é a estar chance de ninguém, vocês. que a Boninha disse que acabou, que ela não aguenta mais. Acabou? É. E outra, né? O Paulo, Muita contenda. o Paulo apesar de toda a malandragem do Paulo, eu falo malandragem, mas o Paulo é um ótimo jogador. Ele, quando fala assim, o Paulo não tá entendendo, pelo contrário, ele tá entendendo. E bem, ele finge que ele não tá entendendo pra enganar as outras pessoas. Isso aí não foi feito mais foi feito em várias vezes isso aí. Na vez que ele me deu o pergaminho, ele tava fingindo. Na vez que ele botou no Gabriel, ele tava fingindo. Então, o Paulo é expert em fingir. O cara é um ator profissional. A Globo tá perdendo. Exato, malandro. Mas aí o Paulo joga muito. Ele, tipo, agora na final, ele me jogou pra roça, né? Sem ter chance de jogar. Eu, depois parei pra pensar, eu faria a mesma coisa que o Paulo. Até porque ele tava precisando de apoio de gente lá da empresa. Se ele tivesse jogado a Tainá, Eu me odiar. eles iam odiar ele. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Amigo, o que tu tá sabendo, Henrique? Conta tudo aí. Dá nome pros bois. Porque a estratégia dele foi muito nítida. Tipo assim, no momento da raiva eu não pensei. Falei, pô, esse filho da... Pois é, né? Enfim. Quase me bate. Aí eu falei, não, aí depois eu pensei. Bola desse quase me pegou. Eu já ia pedir socorro, mano. Aí eu pedi, parei pra pensar, e de fato, Pegou logo o Paulo beco. tava com razão, Paulo. Eu Aí vou quando ter que jogo do ar, porque senão eu vou me afogar aqui na praia. acabou que dormiu na praça, né? Pois é, seu Paulo. O Paulo não Me quis conte ficar lá com a aí. gente, dormiu na praça, perdeu o ônibus. Seu Paulo, me conte aí. Vai ficar só entre... Como é o negócio? Vai ficar só entre A duas Fazenda pessoas, Real. Deus e o mundo. Corta. Porque o senhor saiu, jogou do alto, disse que tinha que dormir em casa e tudo mais. Mas ficou no meio do caminho. Ficou no banco da praça, foi? Não, eu resolvi, aproveitando a oportunidade, fazer um turismo, né? Já que eu estava ali, né? Eu não conhecia bem Marudá, não conhecia bem Marapani. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um turismo aqui. E acabei conhecendo um pouco de Marapani. Quero dizer para vocês que ainda não conhecem Marapani, vão lá. A orla muito bonita. Um hotel, igreja, olha, e o povo lá muito hospitaleiro. Ofereceram um lugar excelente lá para mim. Foi uma coisa maravilhosa. Eu soube que o senhor pegou um violão, foi lá pro banco da praça e ficou. Eu dormi na praça, pensando dela. Isso aí são os fake, né? Tudo é fake. O Anderson tem colocado como fake isso aí. Mas é assim mesmo, gente, acontece. Você dormiu no hotel mesmo? Eu dormi na casa de um irmão da igreja, um excelente irmão, me deu um bom lugar lá. Só pra não dormir na Uma Babilônia. experiência única, gente. Vale a pena a gente conhecer cidade, conhecer pessoas. E isso porque eu ainda convidei ele, Paulo. Ligue para sua esposa, diga que você vai dormir aqui hoje com a gente. Amanhã você pega o primeiro barco, atravessa, você almoça lá na sua casa no dia do feriado com ela. Não, porque eu tenho uma agenda ainda para cumprir. Tu vai chegar mais de meia-noite lá. Não vem com esse negócio de agenda.
Égua, cara. Pô. Aí o cara não quis ouvir a gente, foi dormir no banco da praça. Olha o que aconteceu aí. Aí vocês acham que eu sou besta? Se os dois estavam com raiva de mim, mano, como é que eu vou dormir junto com eles? Eu peguei o beco, mano. Ah, eles dois querendo me enforcar, eu olho. E Paulo, foi só naquele momento mesmo, rapaz. E de repente eu tô dormindo lá, mano. Travesseiro. Cena de filme, terror. Tirar um finalista aí, rapaz. Olha, chama, aconteceu um acidente. Não dormiu, ó. Dormiu na corrida. Já, gente? Bora. Agora é a vez do Henrique. O Henrique é o tal amigo de todos Estrategista. e o apontado como manipulador. Henrique, alguns participantes te chamaram de manipulador. Qual comportamento seu pode ter gerado essa leitura? Olha, eu acho que quase todos, né? Todos. Acho que quase todos, porque, como eu falei, eu vim pra jogar. Dessa vez, como eu saí na primeira edição muito rápido, e muita gente na empresa tirava barato comigo por isso, eu falei, não, dessa vez eu vou chegar longe e se eu puder chegar entre os finalistas eu vou chegar. Então eu joguei muita estratégia, prestei muita atenção nos jogadores, como eu falei anteriormente, coloquei logo alguns alvos, e coloquei para outras pessoas também levar como alvo. E assim foi montando uma estratégia. Quem abraçava os meus alvos era um parceiro momentâneo ali, entendeu? Então, de fato, eu manipulei o jogo da forma que fosse bom para mim. E aí, com isso dito, você se considera um jogador limpo ou articulador? Um jogador limpo, mas articulador também, porque se eu não tivesse que articular as ideias e também pensar antes de conversar com qualquer um, eu não teria chegado até onde eu cheguei, com certeza. E agora eu vou dizer, ele se revelou, né? Porque era uma pessoa que a gente não via falar, tá até na COP30 pegando voto. Botou fogo na COP30. Não, mas o fogo não fui eu não foi o Paulo. E o apelido dele é de fato para ele, Sementinha do Mal. Mas será que de fato ele estava lá na COP30? Porque aquilo ali pode ser uma inteligência artificial. O senhor tá muito inteligente. O bicho é expert, né? Não, mas de fato eu fui lá. Foi bom, foi bacana. Ele gravou um vídeo muito top, ficou muito bacana, Henrique. Muito profissional. Graças a sua filmmaker. Acho que é o melhor até agora. Anderson, recordista de votos e jogador forte. Qual foi o peso real de salvar o Gabriel em vez do Max? De fato, ali naquele momento foi quase que um tiro no pé, entre aspas, né? Porque eu já sabia mais ou menos a quantidade de votos do Gabriel, né? E jamais eu pensei que na próxima eu já enfrentaria ele numa roça, né? Então, foi um peso muito forte. Então, com toda aquela quantidade de votos que nós tivemos ali, eu acredito que já fizemos história na última fazenda, já que é a última que estão realizando, né? Já conseguimos fazer história. Eu e o Gabriel foi a maior votação no total e a minha recorde de todas as edições, 23, 24 e 25. Então, creio que fizemos história, jogamos, nos divertimos e estamos aqui. Já com o coração apertado para saber quem é que é o grande campeão, né? Ser visto como algo forte te impulsionou ou te desgastou? No momento na primeira roça que eu retornei, eu fui até a cozinha e eu creio que acho que eu fui levar o bolo lá. Então, a dona Vanessa, a gente se cumprimentou, se deu bom dia tudinho, pedi para ela que ela cortasse tudinho lá e ela disse, se eu já estivesse jogando, eu te colocaria novamente essa semana para ver se realmente tu tem essa força toda, né? E aquilo ali me deu um gás, entendeu? Me impulsionou. Então,
tudo como eu digo, é aprendizado que nós tiramos dali. Então, e nada levando pro coração. A gente só tem que saber dividir as coisas. Então, aquilo ali me fortaleceu muito para ir para uma próxima roça. Falei para a Tainá que foi um tiro no pé que ela deu quando ela indicou o Henrique, que eu a todo momento eu esperava que ela me indicasse. Eu não sei se foi uma estratégia de jogo, tirar um pouco o foco de cima de mim, entendeu? O público ver que ela não estava de marcação em mim, mas eu também cheguei a comentar com ela lá fora. Tainá, infelizmente, minha opinião é você deu um tiro no pé. E tá aí o resultado. Então, estamos aqui na final. Talvez naquele momento, se ela tivesse me colocado na rota, talvez não tivesse tanta força, né? Tivesse desgastado já as balas, né? Tivesse usado tudo. Porque 979 votos, e eu vou deixar com a Camila de novo, coloca lá, 979 votos, não é fácil. É difícil, mas chegamos aqui. Certo. E eu vou lhe contar, eu acho que de todos os participantes de 2025, você chegou a essa calma sim. Mas eu, como observadora de todos os participantes, o que levava o negócio assim mais a era o Luiz Anderson. Ele se acalmava com o tempo, mas no repente, rapaz, esse homem explodia assim. Depois que ele parava para pensar, eu digo, isso não vai ser legal pro meu jogo, mas no momento que ele recebia as notícias, era um negócio que atacava o coração dele, não era não, Anderson? Na verdade, a Fazenda, para quem não sabe, para quem está de fora, ela mexe muito com a parte psicológica nossa. Isso é fato, entendeu? Então, e quanto mais longe você vai chegando, mais vai mexendo, porque apesar de você não estar confinado, mas mexe bastante. Então, foi como eu até falei, lá em Algodual, agora eu estava conversando com minha amiga Janice ali no Coffee Break, que a Fazenda Arimoto não conheceu 10% do Luiz Anderson, até porque eu prefiro que o homem velho fique enterrado, entendeu? Deixa ele lá enterradinho lá e vamos viver a vida, um brinde à vida. Uhul! Isso aí, mano. O que eu acho mais polêmico ou, vamos dizer, intrigante no jogo da Fazenda é que ninguém fica confinado, né? Todos têm interação durante a filmagem e fora das filmagens com pessoas externas. E o mais engraçado de tudo é que esse povo aqui, esses espiões, levam para o coração mais do que as pessoas de fora. Quem está assistindo leva mais para o coração do que dos próprios outros participantes. Isso é muito engraçado. Porque eu não conheço todas as pessoas que acompanham, claro, mas as pessoas do escritório da empresa, elas assistem. E eu vejo o quanto as pessoas que estão fora do jogo, mas estão dentro da empresa, fazem um burburinho tão grande que faz esses meninos, esses espiões perderem a cabeça. E outra coisa, quem trabalha na Arimoto sabe que ali é um local que se encarna muito. E ter estrutura para aguentar toda essa encarnação não é fácil. Então, gente, parabéns, porque eu sei que para nenhum de vocês foi fácil, que levar a encarnação e segurar isso não é para todo mundo e nem sempre a gente está de bom humor para segurar certas coisas que a gente ouve, mas leve em consideração que isso serve para a gente saber que a gente tem que aguentar muita coisa nessa vida e que isso, as dificuldades, as fofocas ou encarnação, seja lá o que for que aconteça, que tira você do sério, são coisas para você parar para pensar e dizer, eu vou deixar isso me influenciar, eu vou deixar isso me afetar, e talvez isso faça vocês crescerem psicologicamente, crescerem como pessoas mais fortes do que foram antes da Fazenda. Tá bom? Arrasou. E o terceiro lugar é um cheque sem fundo de R$350. Vamos lá botar aqui o cheque, né, da Fazenda. Terceiro lugar. E aí, alguém quer arriscar? Quem é o terceiro? Dá um palpite? Paulo.
Ah, que como foi esse menina? É que bom. Acho que os outros eram tão fáceis de abrir, esse daqui tá. Que isso, maninha? Você tá pior do que. Como é a cera de tira? O terceiro lugar, meu Deus, vem até um papel branco junto, meu pai do céu. Né? Tudo isso pra eu não ver quantos pontos tem. Credo, Boninho, que é isso? Eu não tenho boca de jambu, não, que eu saiba. Olha, eu não falei nada. Você disse o que pra mim? O que acontece é algodoal, fica em algodoal. Eu obedeci, tá vendo? Aí você bota o papel desse pra eu não ver, parece que eu sou boca de jambu. Não faça isso não, Boninha. Tô enrolando aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo quer saber quem é o terceiro lugar que vai levar R$350. Ó, a outra já fazendo o cálculo de quantas latinhas dá para comprar. Ó, R$350 compra 7 pacotes de birita. Segundo a Janice. Sem mais delongas, o terceiro lugar é... Quantos? 2.463 votos. Mas é muito bom. 2.463. Agora não tem mais criança no lugar. Gente, lembrando que foi uma votação no nosso site. Lembrando que a votação foi no nosso site e que tinha que colocar número de CPF. Então, 2.463 votos é muito voto. É muito CPF. O terceiro lugar é... Consegue ler? Paulo Carijó! E seu Paulo, pegar? Seu Paulo, parabéns. Espero que o senhor guarde esse. O senhor já tem de segundo, agora tem de terceiro, né? Sim. Tá lindo esse troféu, tá? Obrigado. E faça bom uso dos seus R$350. Eu falei pro senhor, passe o fim de semana em algodoal. Eu sei que o senhor já tinha passado outras vezes, já estava enjoado já? É, o algodoal já tá no meu roteiro, né? Todo ano. É isso aí, graças a Arimoto, né, dá essa oportunidade. Se ainda não conhecer o algodoal, gente, vão lá. É muito maravilhoso, principalmente quando é 0800. Aí é melhor ainda. Com a comida top, né? 0800. Um pavulagem daquele, mano. Eu só não vi o seu Paulo dançando na dança do Pichu, na dança do Pichu. Teve. Tava em turismo. Tá ótimo. Obrigada. Quero agradecer, gente, a todos vocês. Agradecer a minha esposa que está ali, que me ajudou. Né? E eu vou dedicar esse prêmio para ela, tá? Primeiramente a Deus e depois para ela. Bora ver. É o primeiro. Segundo que tá aqui no script. Meu Deus. Eu tenho que revelar o grande campeão da Fazenda Arimoto 2025. Eita, quem será? Quem tá mais nervoso? O Anderson ou o Henrique? Quem vocês dizem que é? O semblante dele, o semblante do Henrique, do Anderson não esconde. Os dois mostram que a gente tá tremendo. Ah, velho. É porque a gente se ajudou até na final, entendeu? A gente se ajudou um pouquinho. Olha aí. Estratégia. Pra quem não sabe, ele votou em mim e eu votei nele. Tá bom? É amor. Vai ter empate? Desde o começo isso é um amor. Porque a gente vê eles danados nos cantos. Apesar de cada um ser de um grupo diferente, mas tinha algo a mais por trás, não tinha? Eles têm até medo de responder. Não, pior que não. A gente conversava mesmo a princípio, eu cheguei conversando antes sobre o trabalho. Não tem nada a ver
na fazenda. Só que aí quando teve a separação, aí a gente foi começando a ficar mais próximo, até porque a gente precisava de informação lá. E realmente ele se mostrou um amigo até o final. E deu certo. Um dos dois é o primeiro, não tem jeito. Eita, 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 eita. Ai, meu Deus do céu. É tanto papel na minha mão. O segundo lugar vai ganhar uma viagem para o Uruguai com tudo pago, ofertado pelo Dr. Marcelo Vidinha, da Babylon Village. E o primeiro lugar vai ganhar R$3.000. Eu tava na esperança desse valor aumentar, mas não aumentou não, 3 mil. Por isso que eu olhei. Vai que, né, a Boninha. Vou dar mais 100, 200 pra ele, mas não colou não. Dizem que japonês quer assim, mão de vaca. Mas eu acho que não é não nesse caso. Né, Boninha? A Boninha não consegue nem falar. Que horror, Boninha. Tá. O campeão da Fazenda 2025 é 25.854 votos. E o segundo lugar? O segundo lugar teve 9.551 votos. Não esperava que fosse tudo isso, não. Quem ganhou, Janice? Pela quantidade de votos. Alguém mais quer dar um pitaco? Acho que o Henrique levou, eu acho. Eu acho que o Henrique levou. Não sei, tá? Não sei. Porque os dois foram muito divulgados, os dois foram muito divulgados. Os dois estão demais, na minha opinião. Agora eu não sei, porque eu acho que pela lógica, olha, eu não divulguei porque eles estão tudo comentando, tá? Eu vou deixar rolar aí até. Quem teve essa quantidade? Já? Posso falar? Posso falar? Pode. A minha língua hoje não tá de jambu, gente. Não. Segue, né? Porque quando eu revelar vai ser o fim do jogo. E eu não queria o fim do jogo. Quem será que ganhou o primeiro lugar e quem será que ficou como segundo lugar? Primeiro lugar é... Quem ganhou 2025 é... Parabéns, Anderson, também. 9.000 o quê? 9.551. Cagou fogo na bola. Parabéns aos três, que eu dizia que eu tava no temático do meu voto e eu achava que embaixo ia ser 5 mil, 6 mil dos dois. Quantos funcionários tem na Mateus mesmo? Caiu ao meu ouvido que tinha gente que estava até de folga, foi obrigada a ir para o trabalho para pegar a voto de todos os funcionários. Mais dos caras. Então vamos lá. Anderson, meus parabéns pelo segundo lugar. Espero que você volte ao Uruguai com a sua família e aproveite. Eu sei que você sabe que ela é muito top. Seu cartãozinho com seus votos vai ficar de lembrança. E meus parabéns. Deixa a palavra com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter conseguido chegar nessa final com essas 3 pessoas aí. Agradecer a todos que estiveram comigo nessa jornada, todos mesmo, sem exceções, a gente não vai citar nomes para não agradar uns e desagradar outros. E estou muito feliz porque foi bem desafiador. Essa final, então, foi demais desafiadora. Então, cada um é merecedor daquilo que se propôs a fazer. Então, está aqui o meu prêmio e eu dedico a todos os meus amigos, meus clientes, meus familiares que estiveram comigo nessa batalha aí. Muito obrigado. E vamos voltar lá, né, agora com a família. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Neg. Isso é um jogo e tudo pode acontecer. E aconteceu de novo.
Eu acredito que quem assiste o programa também tinha a mesma opinião que eu. Mas, Henrique Pesadão, venha cá pegar seu prêmio. Você surpreendeu até a Boninha, surpreendeu até a Godzilla. Não, é a Japa Galisteu. Henrique, parabéns. Como é se sentir campeão da Fazenda 2025? Você já sabia que ia ser? Você tinha uma noção mais ou menos? Ou isso também te surpreendeu assim como me surpreendeu? Não, eu me surpreendi pela quantidade de votos. A minha esposa, meu irmão, a galera da empresa que deu apoio. Só tenho que agradecer mesmo a todo mundo, a minha mãe, né? Principalmente a minha mãe, que ela saiu do trabalho lá para ir para pedir voto às vezes, e foi trabalhar também para pedir voto. Então só tenho a agradecer a todo mundo mesmo. Obrigado. Calma, não precisa chorar. Não, eu tô nervoso. Olha o troféu lindo de primeiro lugar, espero que você guarde com muito carinho, que você sabe que essa equipe aqui tem um trabalho enorme para fazer tudo isso acontecer. E eu espero que você guarde lá com carinho. Eu sei que você já saiu da Arimoto, mas tenho certeza que a Arimoto não saiu de você, né? É verdade, lá em casa tem uma estátua do Ed do quarteto. Aproveite que você precisava desses 3 mil, assim como todos, né? Mas eu sei que você tem seu intuito. Ele tá tremendo, chega o microfone, tá assim. De verdade, eu tô nervoso, eu não esperava. E eu deixo, infelizmente você vai ter que ficar com o microfone, que é pra você dar as suas últimas palavras nessa edição de 2025. Gente, só quero mesmo agradecer a todo mundo que me ajudou, meu irmão, minha mãe, minha esposa, a galera que deu apoio, meus amigos, né, familiares, todo mundo, gente, que apoiou lá, correu atrás de voto, que ficou empenhado lá, votando toda hora. Então, gente, muito obrigado mesmo, de verdade. É isso. Na primeira edição, quem saiu rápido do jogo foi ele, para provar. Eita, olha, não pisem, olha, vocês fiquem atentos, não pisem mais no calo desse moço, que ele revida, olha como ele revidou. Para quem ficou encarnando nele, que ele saiu logo e ele provou que chega na final e ainda foi campeão dessa edição. Parabéns, Henrique. Obrigado, Edna. Chegamos ao final da última A Fazenda Arimoto neste ano de 2025 e, como os outros, também quero agradecer toda a equipe de marketing que se empenhou em fazer esse programa acontecer. Então, muito obrigada, tá, a todas. Aos peões que toparam e aqueles que foram forçados a participar do programa, muito obrigado, porque eu sei que isso é um desafio psicológico muito grande. Eu coloco vocês à prova de um negócio que não é fácil de lidar. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E a vocês que estão aí do outro lado, que acompanham a gente aqui no YouTube, @arimoto_oficial. O maior agradecimento, além do Papai do Céu, né? Um agradecimento especial para vocês que nos acompanham, porque esse programa só acontece para divertimento de vocês aí do outro lado. Infelizmente, este é o nosso último ano, mas eu espero que próximo... Eu espero que nós tenhamos novas ideias para o ano que vem, novos desafios para mostrar aqui para vocês que nos acompanham aqui na Arimoto_oficial. E vamos aos nossos patrocinadores que fizeram isso tudo acontecer junto com todo mundo. E são eles: Babylon Village, Caldeira Transporte, MK Sabe, Linker, Máxima Segurança, Supermercado Imperial, Supermercado Paraense, Angel Boutique e Tropical Burgers. É hora de choradeira, gente, é hora de despedida. Então, mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanham, que fizeram parte dessa loucura que é a Fazenda Arimoto. Beijão, gente. Tchau, tchau.